Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 30 minutos desta quarta-feira, hoje 12 de julho de 2023. E aqui estamos iniciando mais uma edição do nosso pré-culto. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, o pastor que dirige o culto da noite, ele passa aqui e bate um papo conosco. O pastor já está aqui conosco, daqui um pouquinho nós vamos apresentá-lo. Só uma pergunta a você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã. Se você já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, já? Que maravilha! E você, não? Então se inscreva agora. Se inscreva, ative o sininho para você receber todos os conteúdos que a Igreja Cristã Maranata tem colocado no canal oficial da Igreja Cristã Maranata para você, para nós, para nos alimentarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Os nossos pré-cultos, os cultos todos os dias, as nossas EBDs, o programa Anunciando Evangelho Eterno, aulas para crianças, intermediários e adolescentes. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Então você que está assistindo aí agora, ó, se você estiver assistindo no seu smartphone, ó, tô aqui, já vou dar o meu like aqui, ó. Dê o seu like, dê o seu joinha, que você vai ajudar e muito esse conteúdo a pegar uma relevância, e a própria plataforma YouTube já manda para outras pessoas. Maravilha, né? Então se inscreva, ative o sininho de todas para você receber todos os conteúdos da Igreja Cristã Maranata. Inclusive, meus irmãos, vocês podem participarem aqui desse pré-culto, mandando a sua mensagem, como o Gaspar Vaz de Goiânia, Goiás, a Dilmar Santos também, aqui dando glória a Deus. Nosso querido João Klinge, ali em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mande a sua pergunta, ou então coloque de onde você é e o seu nome, que a gente já nós vamos interagir com você. Falar em interação, deixa eu interagir aqui com o nosso querido pastor Josias Júnior, que está conosco hoje, nos ajudando aqui nesse pré-culto. Pastor Josias Júnior, a paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor Elias, a paz do Senhor para você que nos assiste, que nos acompanha, que está ligado com a gente aqui na programação da Rádio Manaim e já está se preparando para o culto daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, às 20 horas, você assiste o culto no nosso canal no YouTube, aqui nesse link mesmo. Você já está conosco aqui nessa conversa, nesse bate-papo muito agradável de pré-culto, né? A gente chama de pré-culto. Amém. Eu já compartilhei nas minhas redes sociais aqui o link do pré-culto, que é o mesmo link do culto, que depois nós teremos também o Manaim News. Vamos apresentar o pastor que está conosco hoje, nosso querido pastor Wallace Rossetti. Pastor Wallace, alegria, satisfação estar recebendo o senhor aqui nesse pré-culto hoje, daqui a pouco no culto da noite. A paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, a paz do Senhor Josias, a paz do Senhor nossos irmãos que nos ouvem. É sempre um prazer, né? Estar aqui na rádio é sempre uma alegria em poder participar. Daqui a pouco estaremos aí nesse culto, glorificando o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início. Nosso querido pastor Josias Júnior está aqui conosco também para nos ajudar aqui nesse pré-culto, para fazer já a primeira pergunta para o nosso querido pastor Wallace Rossetti. Wallace, a gente tem vivido um momento todo especial na obra e de maneira muito enfática o que o Espírito Santo tem nos levado a viver, a ver e viver. São sinais desse tempo profético que nós estamos vivendo. A volta de Jesus que se aproxima, né, e evidências de direção do Espírito Santo, da doutrina que nós vivemos. E você relatou para nós um testemunho que você viveu ali em Cachoeira de Itapemirim, né? Você está responsável por aquela área de Cachoeira de Itapemirim, e você viveu agora recentemente, né, do ponto de vista da doutrina, do livro de Cantares. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Compartilha com a gente essa experiência. Bem, Josias, foi uma experiência notável, né? Nós tivemos há um mês mais ou menos e pouco atrás, em uma das nossas igrejas, um irmão na fé, né? Já com 78 anos de idade, né? E veio conhecer a igreja, foi receber um convite e foi na escola bíblica dominical. E chegando lá, ele se deparou com o estudo de Cantares, que é o nosso estudo que nós estamos fazendo. E ele ficou impressionado,
porque 40 anos de ministério, ele nunca pregou em Cantares, porque ele achava que o livro era muito estranho. E ali gerou uma experiência, porque ele voltou no domingo seguinte, voltou no outro e passou a frequentar a igreja e se desligou da igreja que ele participa. E nós tivemos agora esse fim de semana o seminário dos jovens e na parte da manhã nós tivemos presencial, né? E ele estava lá, eu tive o prazer de conhecê-lo. E ele comentou com a gente que ele é um estudioso da Bíblia. Ele falou: pastor, o que o senhor precisar saber da história de Israel, o Velho Testamento, eu tenho um conhecimento muito amplo, mas eu nunca tinha entrado, não tive a experiência da revelação. Então ele mencionou até um texto que ele diz assim, lá em João, ele diz assim: eu era mestre, era mestre de Israel e não sabia. Ou seja, foi assim uma experiência notável, um homem com 40 anos de ministério, né? E que ficou encantado com as revelações. E quando ele assistiu aquelas aulas, as aulas de manhã, que foi Igreja, Corpo Vivo, né? Depois a obra na vida de Ana, né? A obra como forma de vida, depois os fundamentos da obra. Ele ficou impressionado, ele falou: é outra realidade, eu estou vivendo uma outra coisa, difícil até de falar. A parte da tarde também, quando teve a aula de Amadeu de revelação e razão e revelação, então ele ficou muito impressionado, deve ir ao Manaim. Então foi uma experiência assim muito gratificante. Mostra aquilo que nós temos falado, que o pastor Jorge tem falado constantemente, né? Que as pessoas estão à volta aí, mas o mistério é mistério. E aí Deus tem feito isso, trazido pessoas, homens conhecedores da Bíblia, mas que não entraram além da letra, né? E isso tem sido a nossa experiência, né? E o mistério só pela direção do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo. O mistério não é uma coisa que se alcança na razão, não é uma coisa que se alcança pela inteligência, pela competência humana, pela capacidade de raciocínio. Não adianta. O homem pode ir para um lado, para o outro, tentar fazer, tentar interpretar a palavra, mas a revelação ela é definitiva, ela não tem como você, ela não tem como o homem se posicionar contra, porque a revelação ela vem e resolve, define. Não tem contestação. Não tem contestação. Pronto, a expressão que não me ocorria, que você trouxe agora, é de não ter contestação. É interessante que nem é esse o nosso objetivo, de que as pessoas deixem as suas igrejas e tudo mais, mas isso tem acontecido com uma certa frequência, sobretudo, e esse testemunho tem chegado para nós assim em uma quantidade impressionante, sobretudo de pessoas que estão vivendo uma experiência com o evangelho, ou até só com o cristianismo, né? Você falou, é a questão histórica, meramente histórica. Eles têm sede da palavra. E quando vivem essa experiência, isso é maravilhoso. E é interessante, Wallace, porque, e aí para voltar a usar a expressão que você acabou de usar, contestação. Eventualmente um ou outro, são poucos, mas um ou outro, contestam o que estamos vivendo, por exemplo, na escola bíblica dominical. Mas aqueles que não o fazem, aqueles que estão vivendo essa experiência, têm relatado, aqueles que se entregam a viver a experiência, têm relatado um crescimento, um fortalecimento, uma alegria, uma bênção maravilhosa. Você tem outros casos assim dentro das suas igrejas? Então, Josias, a nossa experiência na escola bíblica, eu costumo dizer para minha igreja, que eu sempre uso a expressão, eu falo assim: oxalá, na minha época de conversão, nós tivéssemos essa metodologia. Eu tenho certeza que o aprendizado e esse conhecimento seria muito mais rápido. Não quer dizer que não serviu porque eu cheguei até aqui. Sim. Né? Mas essa metodologia tem descortinado, porque você vê bem, quantos anos nós estudamos o livro de Cantares de Salomão no seminário? Primeiro período, segundo período, começava no segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Quantas vezes eu assisti esses repetir segundo, terceiro, quarto período? E hoje as revelações estão vindo da onde?
das crianças, das senhoras, de idosos, da igreja. Revelações notáveis que nós nunca ouvimos numa aula, né? Um pastor Gereuti ou qualquer outro pastor transmitir. Você vê que a riqueza desse momento tem sido algo extraordinário. E a pessoa, quando deixa de participar, ela não vive essa experiência, né? Semana passada, aquela criança que levantou e deu uma aula. Isso. Que coisa notável. Então, assim, o que eu percebo que as pessoas que estão vindo através dessa experiência não tão triste por isso. Esse cidadão, um homem muito culto, uma pessoa formidável, gostei muito de conversar com ele, mas você vê que assim, a alegria dele é como Paulo dizia, reputo como esterco. Ele não está triste porque ele passou sem conhecer, ele está alegre por ter descoberto a revelação. Quer dizer, ainda há tempo, né? Isso. Ainda há tempo de descortinar esse mistério. Ele falou como se eu estivesse começando tudo de novo. E é a pura verdade, né? Que bênção. Então isso é extraordinário e os irmãos que nos ouvem, não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical, né? Não deixe de pegar as perguntas e estudar, descobrir, entrar na profundidade. A gente faz as perguntas da igreja, a gente vê os irmãos tecendo certos comentários extraordinários. E isso aí, o que acontece? É aquilo que nós conversamos há pouco aqui fora. É a doutrina que se solidifica na vida da pessoa. E aí ela está protegida, está guardada por aquilo, né? Então isso é extraordinário. Glória a Jesus. Wallace, hoje é quarta-feira e a quarta-feira é um dia em que a palavra, normalmente a condução do culto, embora seja perfeitamente absorvível e aplicável a toda a igreja, mas você tem um público, né? A gente tem, por uma orientação do Senhor, um público de interesse mais especial no culto quarta-feira, que são as senhoras, as irmãs da igreja. Nós recebemos pastores aqui às quartas-feiras e a gente sempre conversa sobre isso, e aqui eu vou repetir uma expressão que eu usei em outras conversas como essa que nós estamos tendo hoje, que é o fato de que o trabalho das irmãs, né, uma igreja com o trabalho das irmãs saudável é uma igreja saudável. Você pode medir a saúde de uma igreja pelo trabalho de senhoras. Um grupo que ora, um grupo que assiste, um grupo que está sempre disposto, né? As irmãs estão sempre dispostas a trabalhar nessa obra. Qual a experiência que você tem no trabalho com as senhoras? Você que é um companheiro de muitos anos de ministério, de uma experiência na história nesta obra e tudo mais, o que você traz com você, seja do início, seja no transcurso desse trabalho, seja alguma coisa recente, e que você poderia transmitir, compartilhar com os irmãos sobre o trabalho de senhoras? Bem, falar do trabalho das senhoras é muito, muito fácil para nós, porque eu sempre disse que o trabalho é fundamental, né? Você usou a expressão, bem, ou seja, você mede a saúde da igreja pelo trabalho das senhoras, né? Uhum. E isso é uma verdade, porque a igreja que tem grupo de senhoras estruturado é um privilégio, né? Por quê? Porque as irmãs, elas estão atentas a todos os aspectos da igreja. É o grupo de senhoras que sai as professoras para o ensino das crianças, né? 99% sai do grupo de senhoras. Elas zelam pela doutrina. O pastor, eu sempre quando assumo a igreja, a primeira reunião que eu faço é com o grupo de senhoras. Por quê? Porque eu digo para elas, eu falo o seguinte, eu faço assim, a seguinte expressão, tá, José? Assim, qualquer coisa que acontecer errado na igreja, a culpa é de vocês. Elas olham com o olho desse tamanho, aí eu falo, por quê? Porque vocês têm que me avisar para não continuar o erro. Eu sempre falo isso para elas, elas se assustam, falam, por quê? Porque as irmãs estão atentas a tudo. Então, quando vê alguma coisa que está fora, as irmãs têm a obrigação de falar com o seu pastor. É a liberdade que o ministério tem que dar, né, para que as irmãs possam se posicionar. Porque elas são muito, eu digo, resilientes, né? Elas estão atentas à oração. Eu sempre falo, você está com uma necessidade, a primeira coisa que eu faço é o grupo de intercessão e o grupo de senhoras.
para orar. Porque a gente sabe que elas se dedicam, né? Elas têm esse prazer em realizar a obra, fazer as visitas, né? Essa semana passada eu recebi visita na minha casa do Grupo Senhora duas quartas-feiras devido à enfermidade da esposa. E eu fiquei para assistir, né? Eu falei, eu vou perder a visita das senhoras, né? Você vê a presteza das irmãs em querer fazer. Então, assim, o Grupo de Senhoras hoje é uma base da nossa igreja, né? Glória a Deus. Tem gente que diz que a igreja Maranata Senhoras... E, na verdade, ela é o princípio, né? Elas estão ali firmes, dedicadas. A gente só tem que agradecer a Deus por esse trabalho. Glória a Jesus. Bom, a gente já são 19h46. Vai, tem alguma participação dos irmãos aqui, dos amigos aqui no chat? Tem sim. Nosso querido irmão Everson Modola, aqui de Marechal Floriano, no Espírito Santo, ali próximo ao Manaim. A nossa irmã Maria da Penha Gomes está conosco também. O Eduardo Cândido, né? De Niterói, Rio de Janeiro. Também aqui conosco a nossa irmã Maria Marcolino, que é de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Nossa querida irmã Penha Baense, desejando a paz do Senhor Jesus para nós. Esse pré-culto é uma bênção. Um grande abraço, pastor Josias Júnior, pastor Wallace Rossetti. Os irmãos estão participando conosco de várias partes do país, né? Os irmãos que participam, mandam suas mensagens e participam conosco aqui também no pré-culto, pastor Josias. Amém. Wallace, a gente já tá caminhando para o final desse pré-culto, né? Você vai, claro, se dirigir ao Estúdio 2 para ali conduzir o culto hoje à noite. Mas fala para nós sobre o texto que você vai utilizar hoje na mensagem e uma rápida abordagem, um resumo do que você vai trazer. Bem, o texto está em Salmo 119, verso 94, que diz assim: Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. E nós colocamos como o tema do culto, né? Os benefícios de pertencermos ao Senhor, né? Na verdade, aqui o salmista, ele faz uma colocação muito pertinente para o momento profético que nós vivemos, né? Se tem alguma coisa que as pessoas hoje, em todos os aspectos, seja profissional, que seja o senso de pertencimento. E o salmista tinha isso muito claro na vida dele. Ele diz, sou teu. Ele tinha orgulho de pertencer ao Senhor, né? De ser dependente de Deus, né? Por isso que ele diz, sou teu, salva-me. Glória a Deus. Então a salvação é a consequência desse desejo, né? Então vamos falar sobre isso, né? Esse sentimento que muitas vezes as pessoas estão à nossa volta. E aí, por que tem a ver? O que tem a ver com a senhora? É porque a gente vê que o grupo de senhora tem esse sentimento. Elas amam pertencer ao Senhor. Elas amam fazer a obra do Senhor. Então o salmista, ele faz essa colocação muito interessante. Vamos falar um pouco disso. Os benefícios de pertencermos ao Senhor. Glória a Jesus. O homem hoje, nos nossos dias, precisa ter essa experiência que nós estamos tendo, o privilégio que nós temos. É um testemunho, né? Que a gente transmite. Amém. Amém, pastor. Deixa eu mandar um abraço aqui, os irmãos de fora, né? Os irmãos do exterior, a Marcília Barbosa, desejando a paz do Senhor Jesus, tá lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Também aqui conosco a irmã Hidalgo, saludos desde Quito, Equador. Um abraço aos queridos, amados irmãos, né, no exterior também acompanhando aqui o nosso pré-culto. Daqui a pouco estarão acompanhando também o nosso culto. Pastor Josias Júnior, a gente agradece a participação do senhor aqui, sempre solícito para nos ajudar aqui também no pré-culto. Paz do Senhor. Amém, Elias, amém para você que nos assiste. Vamos lá, vamos se preparar que daqui a pouquinho começa o culto da quarta-feira. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Pastor Wallace Rossetti, uma mensagem para o senhor, a irmã Maria Ramos. Tive com o pastor Wallace do Manaim de Cachoeiro. Ele é uma simpatia, amado do Senhor. Maravilha, pastor. Amém, amém, minha irmã. Amém, meus irmãos. Estamos aqui. Sempre um prazer estar aqui, participar e com essa família maravilhosa que cresce a cada dia, né? Amém. Glória Louvado seja o nome do senhor. Pastor Wallace Rossetti já se dirigindo para o estúdio. Daqui a pouco, faltando 10 minutos, redondos aqui, 10 minutinhos, faltando para as 8 horas da noite, o nosso culto. Daqui a pouco, culto hoje, quarta-feira, culto das irmãs. Claro, a bênção para toda a igreja, todos estão convidados. Irmãos, dá tempo ainda de copiar o link aí e mandar nos grupos de WhatsApp, colocar na sua rede social aí e nos ajudar a
anunciar o evangelho eterno. E nós desejamos a todos, queridos, amados, amigos e irmãos no Brasil e no exterior, a paz do Senhor Jesus.